Corria o ano de 1986 e o Mário Kertz toma posse em janeiro como prefeito da cidade. Já vinha com ideias bem decididas em torno da cultura, do que ele queria fazer da administração dele. A primeira coisa foi a criação da Secretaria de Projetos Especiais, que ficou, o secretário era Roberto Pinho, e a Fundação Eugênio de Matos. O presidente era Roberto Dias e tinha 4 diretores: João Jorge Rodrigues, o Ali Salomão, Antônio Rizeri e eu. Estávamos há menos de 2 anos da comemoração dos 100 anos da abolição da escravatura. E Roberto teve a ideia de fazer um evento muito importante, assim, no sentido de conectar de novo a África com a Bahia, o Benin com a Bahia. Então, ele chamou a Lina Bardi para restaurar uma casa que foi logo designada para ser a Casa do Benin aqui. Lina já estava fazendo outros projetos, Casa do Ludum, várias coisas. Chamamos PRVG e o Roberto praticamente entregou assim, a direção do projeto para eu tocar para frente. Convenci VG, que no princípio VG ficou meio descrente, mas eu estou na Arlete, sou na mão do governo, isso não vai dar certo. E eu falei, não, VG, vai dar, pode ficar certo que vai dar. Casa do Benin. Eu acho que é uma das coisas importantes que eu fiz como prefeito. Aliás, minha ligação com o Centro Histórico vem desde sempre. Quando eu fui secretário de Planejamento do primeiro governo de Antônio Carlos Magalhães, eu trabalhei com Vivaldo da Costa Lima, no IPAC, na recuperação do Pelourinho, e aí a gente via, né, a vida da população, a sua grande maioria de negros, afrodescendentes, vivendo em condições extremamente precárias. O tempo passou, eu voltei à prefeitura nomeado, trabalhei também nisso, mas depois eu cheguei à prefeitura, eleito em 85, assumi no dia 1º de janeiro de 86, e criei a Fundação Gregório de Matos. Inclusive, com diretores, o primeiro foi Roberto Dias, depois Gilberto Gil, João Jorge do Olodum, Arlete Soares, figura fundamental nessa história toda da aproximação da Bahia com a África. Através de Arlete, eu comecei a conviver com Pierre Verger. Era um leitor assíduo dele, admirava as fotos dele, mas Pierre Verger acabou se aproximando tanto que era como se fosse um dos mais importantes colaboradores da Prefeitura de Salvador nos anos de 85 a 89. Foram apenas 3 anos. Nesse tempo, em maio, precisamente 5 de maio, o embaixador do Benin, em Washington, nos Estados Unidos, escreveu uma carta a Verger dizendo que vinha, era um grande amigo de Verger, que vinha à Bahia visitá-lo numa viagem particular. Eu imediatamente falei com o Mário, embaixador Guia Zumé, vem à Bahia para visitar Verger, e o Mário disse logo, marque um encontro dele comigo. O Mário falou do projeto, da intenção dele de investir nessa nova conexão da Bahia com a África, que seria, digamos assim, um fluxo e refluxo moderno. Mal o Mário acabou de falar, ele falou, o Benin vai estar presente. Ele já tinha sido ministro do Benin, ele era um homem muito importante na política lá dele. Ele disse, o Benin vai participar. Teremos a Casa do Brasil em Uidá, lá no Benin. Isso foi em maio. Em setembro, teve a primeira viagem, setembro de 86. Roberto Dias, presidente da Fundação Eugênio de Matos, João Jorge Rodrigues, Pierre Verger e eu. E fomos para Ideglisum, que foi também nessa viagem. Entramos em contato, fomos recebidos assim de uma maneira fantástica. Tivemos um encontro com diversos secretários, não só do secretário de Educação, mas de comércio, de saúde. Era um projeto que queria estabelecer, o Mário queria estabelecer convênios com o Benin, na parte outra, além da cultural. Eles lá decidiram que seria ideal que viesse um secretário da cultura de lá, com um grupo de dançarinos, para se formalizar esse acordo.
Essa viagem foi em novembro de 86. Então, você vê que em 86, quantas coisas aconteceram, né? Em novembro de 86, eles vieram. Um grupo de dançarinos, secretário da Cultura, várias autoridades. E nesse novo encontro com o Mário, na prefeitura, e foi assinado um protocolo de intenção. A essa altura, o projeto Beni Bahia já tinha ganhado corpo. Ali na IVG já tinham decidido, na Casa do Beni, exposição de arte popular. No MASP, exposição de peças de museu. E foi assinado esse protocolo de intenção, faltava só dinheiro para bancar tudo isso. VG tinha um grande amigo, Tarso Gadizanes, que ele tinha uma grande agência de viagem em São Paulo, e ele tinha muito contato com as agências de aviação. Ele conseguiu todas as passagens de avião, cortesia. Também conseguiu o Maxud, o hotel lá em São Paulo. Então, esse projeto deu certo porque envolviam pessoas que tinham a vontade de realizar aquele projeto e, ao mesmo tempo, tinham fôlego, tinham prestígio para conseguir mobilizar. Acontecia na África, acontecia em Paris, quando fomos ver as peças do Museu do Homem, em São Paulo. Então, isso não tinha internet, não tinha telefone celular, era tudo numa conexão assim, você às vezes esperava dias para falar com o Benin. E ficou decidido, a segunda viagem ao Benin foi a viagem oficial. Essa equipe que veio convidou o Mário para ir ao Benin. Então, foi a primeira viagem oficial depois da abolição da escravatura, que foi ao Benin. Aí foi muita gente. Foi o prefeito, foi Mãe Estela, foi VG, foi Vivaldo, Balbino, Vovô do Ilê, Arani Santana, Caribé, foi até um time de futebol, que eles lá pediram se era possível levar um time de futebol. E o Tasso Gadizanes, esse grande amigo nosso, que tinha arrumado as passagens, também conseguiu levar um time de futebol. Fizemos uma primeira missão, comandada, inclusive, por Roberto Dias, o primeiro presidente da Fundação Gregório de Matos, que com Arlete, com Verger, João Jorge, foram até o Benin, estabeleceram os contatos lá com o governo, na época um governo socialista presidido por Mathieu Kérékou. Em seguida, eu pessoalmente fui, e fui com uma grande comitiva, convidado pelo governo do Benin. Gilberto Gil, alguns vereadores, secretários, Eliana Kertes, na época minha esposa, intelectuais, o grande pintor Caribé, e nós fomos recebidos lá de uma maneira extraordinária. Passamos lá 5 dias, visitamos o local onde seria a Casa do Brasil, no imóvel cedido pelo governo do Benin, que o Brasil não levou à frente, e eu assumi o compromisso de criar em Salvador a Casa do Benin. Chegando de volta, trabalhando com a grande Lina Bobardi, que eu trouxe de volta para Salvador, e com o João Filgueira Lima Lelé, recuperamos um prédio fantástico no centro histórico, e transformamos ali na Casa do Benin, inclusive com um restaurante de comidas típicas de lá. Essa viagem oficial que aconteceu em janeiro de 87. Janeiro de 87. Foi um grande sucesso. Quando a gente passava na rua, as pessoas batiam palmas, as crianças com a bandeira do Brasil, da Bahia. Foi uma coisa assim, muito emocionante, demais. Gilberto Gil se apresentou lá na apresentação, lotadíssimo espaço. Foi Edil Pacheco, fizemos um pequeno carnaval improvisado, e foi uma coisa incrível. Então, conseguimos uma outra viagem para ir a Paris, fui eu e VG. VG já tinha trabalhado no Museu do Homem, então ele conhecia tudo que existia lá de obras africanas. Então, também fomos recebidos muito bem. VG escolheu a peça que ele quis. Tinha muitas exigências do Museu do Homem, que era um seguro, uma curadora para acompanhar as peças, não podia fazer a aduana no aeroporto, tinha que levar para o MASP, tinha que ter um atestado da revisão contra incêndio no MASP. Mas o Museu do MASP estava todo em dia, então foi tranquilo. 6 de maio, isso a Lina
acabando a reforma da casa, montando a exposição da Casa do Beni, ao mesmo tempo a exposição que aconteceu no MASP. No MASP foi lindo, ela fez uma espécie de uma vilagem africana, sabe? Muito bonito. Dia 11, que eu estava vendo aqui, foi a inauguração da... Aqui foi no dia 6, né? E no MASP foi no dia 11. Então, e o grupo de balé voltou para a inauguração da casa com todos os ministros, com os secretários, o chefe do Vodun, da Guibo. Então, era uma comitiva enorme. Quando eles passavam pela rua, as pessoas paravam, as pessoas queriam tocar, as pessoas queriam saber de onde eles eram. Os meninos receberam convites para saber se poderiam passar o ano, porque era tanto convite que a escola pedia, a faculdade pedia, para eles se apresentarem. Fizemos uma apresentação no máximo, no Teatro Marte, lotadíssimo. As pessoas ficavam impressionadas. E visitamos vários, fomos no Gantuá, fomos no terreiro de Balbino, fomos em Mãe. Mãe Estela ofereceu um almoço para a comitiva, foi uma coisa lindíssima. Nesse projeto, tudo deu certo, porque as pessoas estavam extremamente interessadas. VG muito interessado em trabalhar com a Lina. Lina muito interessada em trabalhar com o VG. Eles já estavam, praticamente, já tinham realizado as suas obras. Então, esse projeto para eles era como se fosse assim, a cereja do bolo. Entende? VG, alto conhecedor da história africana, da cultura africana. A Lina com aquelas ideias maravilhosas. Então, era até muito interessante ver eles dois arrumando, preparando lá a exposição na Casa do Beni, que a Lina, inclusive, desenhou e mandou fazer as vitrines para guardar as peças, expor as peças. VG, às vezes, discordava um pouco da Lina, assim, porque ele queria uma coisa bem didática, bem... E a Lina tentava convencer VG. E era muito interessante, porque eles se admiravam, se respeitavam e admiravam muito. Então, logo, VG cedia. E eu dizia, VG, não é uma aula, é uma exposição. Mas sempre se entenderam. Os assistentes da Lina, o Marcelo Ferraz, o Marcelo Suzuki, o Maurício Chagas aqui na Bahia. Então, todo esse pessoal queria que acontecesse. Todos tinham coisas a aportar. E o Mário, com ele, era uma coisa decidida. Se tinha algum problema, ele ia buscar a solução. No final da década de 80, início da década de 90, do século passado, nós, por iniciativa do mundo cultural baiano, do mundo oficial baiano, do mundo intelectual da Bahia, nós criamos a Casa do Beni, em Salvador, e a Casa do Brasil, lá no Beni, em Uidá, no Beni. E essas duas casas têm sido polos de aprimoramento dessa vida cultural intermediada entre Bahia, Benim, Bahia, Brasil. Então, a Casa do Beni tem essa importância. Foi o primeiro projeto feito em pouquíssimo tempo. Eu tenho a impressão que foram 6 meses, no máximo, entre obra e inauguração. E foi escolhida essa casa, onde está hoje a Casa do Beni, embaixo, no Pelourinho. Uma casa que tinha sido reformada alguns anos antes, tinha sofrido um incêndio. É a ponta do Pelourinho. Ponta, o lado mais baixo, onde o triângulo do Pelourinho se fecha, né? É quase que o fecho mesmo, né? Como lá em cima está a atual Casa Jorge Amado, etc. A Lina ficava encarregada de montar as duas exposições e ela queria, para a Casa do Beni, peças de arte popular, compradas no mercado do Beni, que são mercados maravilhosos. Ela tinha uma passagem para ir, ela estava convidada, mas de última hora ela desistiu. Mas me deu toda a lista do que ela queria. Coisa de palha, de metal, de bronze, de madeira, de tecido. Ela disse tudo o que ela queria. E claro que VG conhecia demais os mercados africanos, já fomos direto fazer essas aquisições. Essa viagem foi em março
De 1988. Fomos VG, a Rina, o Guerrinha. O Guerrinha era um cameraman fantástico. Estava também na comitiva e fez belas imagens do projeto, não? Estava nele Zoom. Achamos tudo que a Lina queria. Peças ligadas ao culto religioso e peças utilitárias da casa. Potes de barro, coisas assim. Tínhamos direito ao excesso de bagagem sem pagar, era tudo por conta da companhia de aviação, não? E VG ficou encarregado de buscar as peças no Museu do Homem. Foi incrível, porque VG teve direito a escolher a peça que ele queria, tudo aquilo que eu já falei da exigência do museu. VG estava sempre, ele estava disposto. Se você falasse com o VG, vai ter uma reunião 1h ele estava disposto. Então essa disponibilidade, esse amor à causa, esse interesse, foi o que resultou num belíssimo projeto. Hoje, quando eu vejo 30 e tantos anos depois, realmente foi uma façanha. Uma façanha. Você lidar com tantos pontos, África, Bahia, São Paulo, Paris, e com outra língua. Eu me lembro para a gente falar com o Benin, às vezes era tão demorado, você ficava de rádio. Isso é uma comunicação que tinha, você ficava horas esperando. O embaixador Guy Azoulay, ele era ele fazia um triângulo entre a gente. Ele tinha facilidade de entrar em contato com o Benin e tinha facilidade de entrar em contato, porque ele estava em Washington. Então, qualquer problema que a gente quisesse lá no Benin, acionávamos o embaixador Azoulay. Graças a, eu sei hoje, a VG, com o prestígio que ele tinha no Benin, a Lina, até insisto em falar, porque eu acho que é justiça. O apoio do Tasso Garizante foi fantástico. Todo mundo deu uma contribuição, Caribé, Vivaldo, todo mundo estava ligado nesse projeto. Os jornais todos, São Paulo, a Folha, o Globo no Rio, todos, porque era muito impressionante. A Casa do Benin estava pronta, foi inaugurada, veio uma comitiva muito grande do Benin, com o ministro de Cultura, prefeito de Cotonou, se não me engano, ministro de Relações Exteriores, enfim, uma comitiva grande, e grupos de música, dança, estudantes, pesquisadores que ficaram na casa no primeiro tempo, e essa gente vem para passar um tempo em Salvador e visitar alguns terreiros. Então foram encontros maravilhosos em volta da inauguração da Casa do Benin. Então é o tipo do projeto que vale a pena fazer, porque é um projeto com consequências fortes, que forma pessoas, forma gerações, educa, tudo que a gente gostaria que fosse uma arquitetura. Quer dizer, a arquitetura pública deveria servir sempre nesse sentido. Aquela parte lateral da Casa do Benin, aquela rua que dá na Baixa Sapateira, a Lina tinha previsto que ali seria o canto dos artesãos. Então, e muitos vieram na comitiva para a inauguração da casa, eles se estabeleceram no passeio e preparavam o seu artesanato ali. O que a Lina queria era essa transferência de cultura. Na Casa do Brasil, lá na Iuidá, também teria um espaço onde artesãos queriam daqui iam executar suas práticas. Juntava tanta gente ali para ver eles fazendo as coisas, e ali mesmo eles podiam vender as peças. Fantástico. Isso eu acho que só ficou até a inauguração da casa, não sei se continuou. Aqueles beninenses eram muitos, não era meia dúzia, não. Aquele balé que tinha, acho que 15 ou 20 pessoas, como o técnico, o coreógrafo. Então, em qualquer lugar que eles chegavam, eles ganharam muito presente. E só para as pessoas que chegavam dando presente. E eles também davam muito. Quando eles foram embora, eles deixaram os instrumentos, eles deram para pessoas que eles tinham conhecido, entende? Foi uma troca, assim, fantástica. Eu estive lá em 2009, eu acho, fui até visitar a casa, uma exposição, não tinha nada do que a gente ali no Vergílio nós tínhamos imaginado, porque a responsabilidade da Casa do Brasil lá era do governo de lá. Porque quem tinha que gerenciar daqui a Casa do Brasil lá era aqui. Eles lá iam dar o suporte, a casa, o alojamento para os estudantes, mas o projeto, a iniciativa era nossa. Mas o prefeito que veio em seguida não era uma prioridade para ele. Enquanto durante quase 2 anos
para o Mário, a casa do Benin estava na lista de prioridade. O outro prefeito, eu acho que também não acompanhei muito, viu? Mas eu sei que lá, nunca fui estudante para lá, nunca fui diretor daqui para lá. Veio um beninense para ser o diretor da Casa do Benin, ficou algum tempo, mas não teve a mola mestra, estava aqui. O projeto era da Fundação Gregório de Matos, era da prefeitura. E a coisa não foi avante, eu acho que não se cumpriu depois. A Casa do Benin tratava-se de recuperar um vínculo com aquele trecho do chifre da África, que inclusive aponta, né, na direção da América, faz parte do cabedal cultural, do enorme acervo atuante, vivo, que temos e muito, muito manifesto, presente, acordado na Bahia. E então, para a gente fazer a Casa do Benin, caiu assim como uma mágica, uma ideia formidável. Considero isso levado por grandes conselheiros, como Arlete Soares, como Pierre Berger, como Roberto Pinho, como Gilberto Gil, a fazer isso, e com a colaboração da grande Lina Bardi e de Lelé. Podem ter certeza que isso é um marco na nossa história, da mesma forma que durante o meu governo nós demos a sede do Olodum, que é um motivo de orgulho para todos nós, e resgate da luta contra esse racismo cada vez mais forte, cada vez mais impiedoso. Para fazer um projeto desse, meu filho, você tem que ter vontade política, você tem que saber que você quer, que você vai fazer, que você tem condição. E para isso você vai à luta. Entende? Aquilo passa a ser uma prioridade. E isso não continuou no governo seguinte ao Mário. Então a coisa foi se esperando. A Casa do Benin está aí, muita coisa não se fez, os estudantes não vieram, os artesãos também não. A coisa foi... Entende? Então ficou um lugar para fazer exposição, um restaurante, ficou uma coisa, não sei. O projeto não foi totalmente cumprido porque levava tempo. Porque a Casa do Brasil lá também estava entrando em reforma. Também o governo destinou uma casa, estava em reforma. O mesmo processo lá. Inclusive, os caras mandaram de lá o projeto para a Linda ver, entende? Então, era uma troca intensa, apesar de todo o limite de comunicação que nós tínhamos. Nada vai retomar como era antes. Não é necessário e nem é o caso. A casa está lá, tem condições ótimas para produzir muitas coisas interessantes. E voltar, talvez, a entrar em contato com o Benin, com outros países africanos. Naquela Casa do Benin representa outros países africanos também, né? E são duas casas. Lá eles cuidam da manutenção da Casa do Brasil. Aqui nós cuidamos da manutenção da Casa do Benin. É para isso que um pouco nós estamos chamando a atenção de vocês agora, para esse cuidado necessário na continuidade, na manutenção da continuidade desse trabalho da Casa do Benin na Bahia, com, enfim, atividades importantes no campo do intercâmbio literário, do intercâmbio religioso, do intercâmbio dos costumes, das variedades todas, enfim, que produzimos aqui e lá. Casa do Benin, cuide dela, cuidemos dela. Era tão interessante, era tão amoroso esse processo, que quando eles vieram para a inauguração da casa, eles trouxeram galões de uma bebida para fazer o brinde. Vinho de palma, que chama. Trouxeram 2 galões assim. Então, era uma coisa que todo mundo estava muito contente. Muito contente. Desejo a você vida longa com a Casa do Benin. Porque ela começa com muita grandeza. Quando eu penso hoje, Verger e Alina, que já partiram, né? A dedicação, o interesse que eles tinham, eu espero que você leve adiante.